You can count on me like 1, 2, 3. Olá, estamos aqui mais uma vez, eu, Sandra Salomão, com Ana Felisberto, no nosso podcast Nós, Entre Casais, Famílias e Vida Real. No episódio de hoje, nós estamos dando continuação ao ciclo da vida da família. E já falamos, né, sobre a gravidez no casal. No podcast passado, vai lá dar uma olhadinha. Falamos sobre o nascimento da criança, né, do primeiro filho, adoção, enfim. E hoje a gente vai estar abordando a criança a partir dos 2 anos. Aquela idade em que você começa a ser, vocês, ótimo ter consertado, começam a ser testados pela criança que vai se posicionando e, como a gente falou no podcast passado, fica muitas vezes apoiado no colo de um dos pais ou apoiado no colo dos avós. E é um momento bem tenso, porque se começa a escolher a creche, a escolinha que vai, né, que vai seguir aí o seu caminho, às vezes é uma escola já definitiva, e já se começa uma questão entre o casal que diz respeito a algo muito anterior. Então, nós pensamos nesse podcast, porque eu e Ana conversando aqui, né, pensamos que nós temos aí uma ideia, partimos da ideia de como se essa noção de sistema, visão sistêmica da família como um todo, fosse algo já tomado como conhecido por todo mundo. E aí nós vamos fazer hoje aqui uma boa polêmica, eu diria uma polêmica do bem, que é, normalmente, quando se fala da criança com dificuldade ou da criança problema, né, se fala da criança. As escolas indicam terapia para criança, né, se fala muito da criança. A criança está isso, está mal criada, está assim, está assado, mas, na verdade, qual é a polêmica? Quando, para a gente, se fala da criança, nós apontamos o holofote para o casal e para os pais. Então, nosso podcast de hoje é 2 e 1. O casal conjugal e o casal parental. Porque já daí começam os conflitos de papéis, a clareza das relações e o que acontece, né, quando duas pessoas se juntam para formar uma família. Então, pega daí, Ana. Isso. O que significa dizer que nós entendemos a família como um sistema? A ideia de sistema é de que está tudo interligado, interdependente. Então, todos os membros da família eles são vistos em interrelação. E quando nós falamos na família como um sistema, nós pensamos também nos subsistemas dessa família. E aí a gente pensa no casal não só como um casal conjugal, mas também como um casal parental. Na verdade, a função parental, ela também pode ser exercida por outros membros da família. Às vezes a gente pode ter um filho, que a gente chama de um filho parental, que exerce uma função parental. A gente pode ter um avô, uma avó, que exerce uma função parental. Então, os subsistemas da família, eles são pensados em termos de função. E aí nós temos, então, o subsistema conjugal, o subsistema parental, fraternal, que é dos irmãos, e aí pensamos, então, em partir daí, porque existe uma ideia de que quando a criança apresenta algum sintoma, o problema é dela. E quando a gente olha sistemicamente, a gente entende que o problema ele é sistêmico. Então, ele tem relação com esse sistema como um todo. Eu pensei também o subsistema mãe-filho, filha, pai-filho, que eu penso que podemos dar continuidade a um tema que surgiu assim muito en passant no podcast passado, que é a criança na cama do casal. E aí eu diria criança no quarto do casal, né? As casas, mesmo quando as situações são precárias, a gente sabe da importância dessa divisão entre o casal conjugal e o casal de pais. O casal conjugal, né, é ali
são ali os parceiros ou parceiras, e o casal de pais é essa relação para baixo, né? Para baixo e para cima. Então, quando você tem essa dificuldade do limite, que a gente vai começar a perceber, que um dos temas que os pais trazem muito como queixa é a questão do limite. E aí eu já colocaria esse primeiro limite. Qual é o limite que você está colocando entre o seu casal conjugal e o seu casal como pais? A gente muitas vezes vê na terapia de casal ou até na terapia individual a mulher ou o homem reclamando do outro como pai, quando na verdade a queixa é como marido. Então, a maneira como é pai ou como é mãe atravessa a relação do casal. Então, se a gente começa a olhar para os conflitos dos casais, que vem lá desde a família de origem, que são os valores diferentes. Então, se a gente começa a olhar para os conflitos do casal, a gente compreende muitos sintomas da criança. Outro dia eu estava dando um exemplo de um casal, e até eu falei na aula, eu falei enurese noturna. Aí uma aluna perguntou, o que é enurese noturna? Eu falei, noturna é o famoso xixi da cama. Mas era um casal que não se entendia nem sobre a questão mesmo de como lidar com o colchão que a criança molhava durante a noite. Era um casal que, na verdade, tinha muito conflito, problemas com álcool na relação, tinham muitas questões, e a criança, na verdade, o que ela estava fazendo? Ela estava escoando a ansiedade. Mas a gente só vai pensar nisso quando a gente tem essa ideia que é a ideia sistêmica. Não está acontecendo com um, com o outro aqui, né? Então, esse atravessamento, né, das fronteiras, que eu diria, sem contar com o que está acontecendo com a vida sexual do casal quando você tem filhos pequenos. Por exemplo, fazer uma pergunta para você. Você alguma vez, que nossas filhas nos perdoem, né? Mas alguma vez você enfrentou aquela situação de da criança se jogar no chão? Claro, óbvio. Sim? Ai, ainda bem. Inúmeras. Inúmeras vezes. Eu fiquei com medo. Morria de vergonha na rua. Fiquei com... Exatamente, que eu queria pegar o tema da vergonha. Eu gostaria de trazer isso porque... Eu me sentia um fracasso como mãe, nessa hora. Não, eu fiz pior que você, né? A Juliana, a gente estava saindo do colégio e ela se jogou na rua, na calçada. O primeiro pensamento que eu tive foi: está acontecendo comigo. Está acontecendo comigo, eu não acredito. E aí eu tive, foi a mãe, né, a função parental, a função casal, ainda foi a função psicóloga, porque eu me cobrei como psicóloga também, foi horrível aquilo. Eu falei assim, não acredito, está acontecendo comigo. Filho de psicólogo também é filho, né? Sim, óbvio. E aí eu acho muito interessante, você foi para o ponto que eu queria trazer, que é o ponto da vergonha. E aí o que acontece muitas vezes, você vê, isso é uma cena muito comum em supermercado, né, gente? A minha filha resolveu se jogar no chão em frente ao colégio. Devia ser alguma coisa que ela queria que eu não quis dar. E aí vem as combinações do casal, por isso que eu falei da questão de onde a gente vai botar o foco. Como é que a gente vai agir a próxima vez, já que você falou que foram muitas vezes, né? Eu fui abençoada com uma vez só. Eu não estou falando muito, eu estou chutando. Muitas vezes alguma cena desse tipo, não necessariamente se jogar no chão. Bom, não, né? Jogar no chão para mim foi traumático. Estou até trazendo hoje, lembro até a calçada. Mas a reação da gente, para a gente não se perder, a reação é vergonha. Então, muitas vezes, o casal precisa alinhar como é que a gente vai fazer quando acontecer de uma próxima vez. Foi bom você ter falado isso. Bom, o chão não, mas tiveram outras situações. Né? Porque a questão é vergonha, né, Sandra? E muitas vezes o medo do julgamento. Essa fase entre 2 e 5 anos, que é a fase que a criança está indo para a escola, né? Tem várias questões que a gente pode estar destacando aqui. Eu queria até retomar um pouco aqui, né? Depois eu pego aí de onde você parou. Essa ida para a escola, que assim, a gente fala muito sobre a dificuldade da criança se adaptar à vida escolar, né?
Mas, na verdade, a dificuldade não é só da criança, tem uma dificuldade que é dos pais. Os pais sentem culpa nesse momento, se sentem abandonando a criança, Ou abandonados. ou se sentem abandonados, ficam tristes quando a criança vai. Já vimos histórias assim: ai caramba, uma amiga minha, a minha comadre, fui levar meu filho para a escola, ele foi, me deu tchau e foi, nem chorou. Né? Então, decepcionadíssimo, como assim? Né? Ele vai embora e nem liga para mim, né? Então, O que quer dizer que a criança está bem. tá ótima, né? Ela tem apego seguro. Mas é importante isso, né? Que eu acho que a gente está querendo tratar dessa faixa etária, né? E é justamente nessa faixa etária, inclusive, você tocou bem a questão dos pais, que vêm de famílias diferentes, com valores diferentes, né? E aí começam, às vezes, a brigar nessa fase sobre a escola, qual escola vai colocar, né? Os pais que discordam sobre a forma como se lida com a criança, né? Um libera, aí o outro fica no papel de tá dando O bonzinho, o malzinho, tá né? dando aí os Bonzinho, limites. malzinho. E nesse momento é um momento em que o casal conjugal muitas vezes se perde, né? E se perde entre essas tarefas, né, relativas à questão do cuidado com a criança, se perdem porque a rotina que envolve uma criança de 2 a 5 anos, ela é intensa. Claro que eles podem ter ajuda, pode ter, né, uma babá que ajuda, um avô, uma avó que ajuda, né, mas quando os pais eles assumem essa função, né, normalmente o que a gente vê, até a gente falou no último podcast, é que eles ficam cansados, né? Então é aquele momento, 2 anos, a criança está começando a andar e ela não para, e aí cansa, as pessoas ficam cansadas, ela quer mexer em tudo, aí tem que ir atrás, não pode deixar a criança, né? Então tem um Aí cansaço aí, tem a né? questão dos programas, que muitas vezes os casais deixam de ter o programa só do casal, Uhum. mas os programas são todos em família, então fim de semana sai para almoçar com a criança. Durante a semana tem a rotina do dia a dia, tem a rotina da noite, quem vai colocar para dormir, quem vai contar historinha. E aí os dois, em geral, é difícil você hoje em dia ter pais em que você tem a mãe que está trabalhando mais em casa, ou mesmo está cuidando da casa, mas o mais comum é que os dois estejam no mercado de trabalho, pelo menos em parte do tempo. Ainda há os casais que alternam, uns trabalham de manhã, os outros trabalham de tarde, de noite. Eu, por exemplo, teve uma fase que eu e o Marcelo a gente fez isso. Uhum. E chegamos numa crise, óbvio, a gente não tinha espaço do casal. Uhum. Então, eu ficava com ela mais de manhã, o Marcelo ficava mais de noite, que não dava aula na faculdade à noite. Então, essa parte ficava e, enfim, né, esse desgaste, vou voltar a uma questão importante. Vai afastando o casal, porque tem também as questões anteriores da relação dessa mãe ou desse pai com os próprios pais. E aí o nascimento dos filhos acaba um casamento dos pais com as crianças. Então eu queria trazer uma coisa bem importante, assim, fazendo uma metáfora. Muitas vezes a gente vai olhar as dificuldades dos filhos a partir dessas crianças como um espelho das angústias ou das ansiedades dos pais, né? E aí muitas vezes há uma evitação de conflito entre o casal e aí uma evitação de conflito dos casais com as crianças. Uhum. E aí começa aquela coisa aquela situação, não, vamos fazer assim. Não, vamos ceder, porque tá com sono, tá com fome, tá cansado. Vamos dar a tela, né? Vamos dar a tela, porque a criança fica quietinha com a tela. E aí eu vou falar, eu nem entrar na tela nessa idade, porque a conversa sobre tela deveria ser a partir dos 4, 5, 6 anos, ou até mais tarde, que é quando a criança agora, né, das escolas, até foi proibido, mas a criança usa computador, etc. Enfim, a gente vai até chegar lá nos adolescentes. Mas voltando à tela, vou contar, eu adoro prestar atenção nas pessoas nos restaurantes, né? Uhum. Presto atenção na rua, no restaurante, é um treinamento também para mim como psicóloga. E também porque eu sou muito curiosa da vida das pessoas, no sentido assim da dinâmica, né, das famílias.
Então, a mesa ao lado, a gente saiu cedo para jantar, às 7 horas da noite. A família era uma criança que ela devia estar para perto de 2 anos, ainda não chegando aos 2 anos, era meio bebê, vendo aquele tipo de programa que todo mundo adora, que a criança fica assim balançando, né? Dava até para fazer um TikTok, não fazendo propaganda dos concorrentes. Mas a mãe no celular, absorvida. Assim que eles acabaram de comer, a mãe ficou no celular, o pai veio, tentou tirar o telefone da criança, a criança fez uma birra média, mas birra. O pai deixou, ele ficou parado assim em frente à criança, ficou um tempo, eu fiquei observando, falei, gente, o que ele vai fazer? Desistiu, olhou para a mulher que no telefone estava, no telefone continuou, e ele sentou. Eu achei interessante que o esperado, inclusive, é que ele sentasse e pegasse o telefone. Mas parece que ele estava ali um pouco na tarefa de cuidar da criança, não sei bem. E ele ficou assim, com uma expressão perdida. Se a gente multiplicar isso pela quantidade de cenas dessa que eu já vi, e já vi piores, que é todo mundo com o celular, qual é a informação que está se passando, né, de tudo ali? Porque a refeição, e não, isso não é uma fala piegas não, tá, gente? A refeição é um momento de encontro. Eu, por exemplo, estava com mais 3 amigas, que foi aniversário de uma delas, fez 70 anos, vieram 2 de Minas. A gente estava ali, a gente saiu para jantar para a gente conversar. E falamos o tempo inteiro, e trocamos o tempo inteiro. Então, essa criança que está ali fez a birra média. Olha, eu diria até uma birra fraca. Não foi uma grande birra, não. Ele já cedeu. E aí você estava falando do casal, né? A descrição que você fez, né? Quer dizer, a mãe com o celular e o pai ali, um casal que estava, vamos dizer, cada um na sua, né? E aí, nesse contexto, nessa imagem que você trouxe, eu vi uma criança sozinha, né? E a gente fica se perguntando, assim, quando as pessoas olham, né, para a tela, né, elas deixam de olhar para a criança, né? Quando a criança olha para a tela, quando ela fica na tela, né, ela deixa de interagir com esses adultos. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos hoje a tela mediando essas relações, mediando não só as relações dos pais com as crianças, mas mediando também a relação do casal. Então, o tempo todo estou olhando para um terceiro, né? Que aí, no caso, é a tela. E aí, nesse olhar, esse terceiro, quem está ao meu lado, muitas vezes fica esquecido, é negligenciado, porque aí a gente tem... Eu tenho visto várias cenas, né, na internet, pais com crianças pequenas que se distraem no celular, né, e de repente, quando vai ver, a criança saiu correndo, foi para outro lugar, né? E isso acontece, claro, mesmo sem celular. Lembro, minha filha era pequena, fui na Lagoa, né, com uma amiga minha, e ela com filha, e eu com minha filha. A gente se distraiu um segundo conversando, estávamos ali, eles eram pequenos, né? De repente, as crianças estavam na mesa, só que eram pequenas, né? Estavam no chão. Assim. Quando eu olhei, a minha filha não estava lá. Eu entrei em desespero. É rápido. Tá? Ela estava embaixo de uma outra mesa, atrás de um cachorro. Né? Porque ela, inclusive, começou a andar por causa de um cachorro. Né? E é só que até a gente localizar a minha filha, foi aquele momento de desespero. Então, criança é rápida, né? Muito rápido. E aí a gente tem que olhar, porque esse cuidado, né, ele envolve uma atenção. Normalmente, em função dessas demandas aí, né, Para os pais. para os pais, eles acabam se perdendo. Claro que cada família, né, vai funcionar de uma forma. Tem casais, inclusive, que a gente sabe que não se envolvem na função parental, também tem isso também acontece, né? A gente está partindo do princípio É o de casal que olha só só para o para si, casal. que não tem espaço para criança, né? Então, bom a gente lembrar que existem várias formas de funcionamento familiar, né? Existem as pessoas que não conseguem nem formar o casal conjugal, são roommates, estão dividindo a casa. É. Tem os casais que ficam olhando só para si, o que você está trazendo, né?
tem os indivíduos que nem formam casal, nem Aham, pais, nem mães, aham, e aí tem essa terceirização para avós, para tios, para padrinhos, para quem aparecer, escola, né? A escola não uhum, pega, não assume a uhum, responsabilidade, e eu acho muito interessante esse casal que olha para si, os filhos, inclusive, se sentem muito deixados de lado. uhum, E tem os casais ou pessoas que ficam olhando para suas famílias de origem, e é, aí também os filhos não se sentem contemplados. Um uhum, aspecto sobre casal, o relacionamento do casal, que eu acho que interfere bastante no casal parental, eu gosto de pensar o casal conjugal, esse casal nessa uhum, simetria, né, uhum, horizontal, o uhum, casal parental olhando, né, para os filhos. Tem essa, o uhum. casal parental ele olha para baixo. Que aí é uma função mais complementar. Eles, enquanto conjugalidade, pensando em conjugalidade, né, geralmente é uma relação, nem sempre, né, mas algumas vezes, vamos dizer assim, é uma relação simétrica. Mas quando entra na questão da função parental, eles acabam desempenhando uma função mais complementar, né, baseada na divisão de tarefas, na diferença de funções ali, né? O que eu pensei que eu acho que é uma coisa tão interessante para as pessoas até entenderem por que que o casal acaba sendo um espelho para a dificuldade das crianças e vice-versa, as crianças, pelas dificuldades que têm, estão espelhando questões do casal, Uhum, e aí a gente pode. Na verdade, a gente pensou em não focar, até para ser bem claro, para a gente quis fazer diferente. Quando se fala sobre os casais com filhos e as questões, as dificuldades, fica se falando muito das questões das crianças, né? O olhar fica para as crianças, o olhar tem que ser para o sistema, uhum, para como os pais conduzem, como as crianças respondem e essa totalidade que acontece, porque também cada um tem sua responsabilidade ali. A gente também não vai uhum, ficar responsabilizando só o casal. Uma criança bem pequena também já é responsável, tá, gente? Pelo uhum, que acontece no sistema. Tem lá a responsabilidade dela. Mas eu gosto muito de falar sobre a questão da hierarquia e os combinados do casal. Combinados do não vamos perder o casal, a gente vai ter o nosso jantar semanal, a gente vai pedir ajuda para cuidar. No fim de semana a gente vai ter o programa para criança, mas a gente também vai ter o programa de adulto com pessoas da mesma idade, que acho que isso é bem uhum, importante. Mas quando tem um problema de hierarquia dentro do casal, que quando você falou assim, é para ser simétrico, mas mais ou menos, aí me veio assim, às vezes uma das pessoas do casal é pai ou mãe dos filhos e do cônjuge. uhum. Aí deixa de ser simétrico, aí Deixa, passa a ser complementar. pode ser complementar. A outra Uhum, situação que acontece também é numa certa hierarquia, ou até assim nos uhum, combinados, quem é que vai dizer o não? Quando nenhum dos dois diz o não, essa mudança de hierarquia que você falou em filhos parentais, para a gente dar uma deixa assim para quem é público leigo, né? O que a gente chama de filhos parentalizados são esses pais que não estão ali na condução, às vezes, da criança, às vezes por uma dificuldade na relação com filhos por conta da relação com os próprios pais, mas muitas vezes por conta de conflitos que estão vivendo no casal ou nas suas vidas profissionais, não tem energia psíquica, não tem gasolina para aquela dinâmica com os filhos, e os filhos começam a mandar. Quando os filhos começam a mandar, e começam a mandar de maneiras muito diferentes, podem estar fazendo sintomas, que esses sintomas da oposição, podem estar fazendo sintomas de isolamento, podem estar fazendo sintomas de depressão, podem estar fazendo sintomas de aprendizagem. Os sintomas, gente, eles têm nomes e caras diferentes, não é aquela coisa clássica, qual é o sintoma da criança? Né? Hiperatividade, que eu não aguento mais os rótulos. Hiperatividade é isso, aquilo, aquilo outro. Não, mas tem os sintomas emocionais. E muitos deles é exatamente o que eu estou querendo defender aqui dessa ideia do sistema está acontecendo um barulho aqui numa parte do sistema, está acontecendo barulho na outra parte do sistema, a não ser que você faça ali um muro.
Então, está acontecendo alguma questão no casal conjugal, Uhum. que para mim o maior problema, inclusive, um dos maiores problemas, é a perda da conjugalidade, que a perda da conjugalidade você tem a perda da intimidade do casal, a troca, os combinados em que um fica forte perante o outro, isso é bem importante. Muitas vezes, vamos voltar para a birra do supermercado. Na birra do supermercado, às vezes o casal começa a brigar um com o outro, voltando para a vergonha, congela. Tem gente que congela, fala, você me deixou sozinho. E aí a criança ganha força. Então, agora, se esse casal tem o combinado, a conversa, como é que a gente vai fazer para se apoiar da próxima vez? Nem que seja, ó, a gente deixa realmente para discutir depois. Eu tenho visto, uma coisa que tem me chamado a atenção, eu tenho visto no atendimento a famílias, uma situação que tem me chamado a atenção, que assim, algumas famílias têm 2, 3 filhos, né? A gente até agora falamos só de um filho, mas fica tudo mais complicado quando tem filhos, inclusive de faixa etárias diferentes. Eu tenho visto nas famílias filho caçula, isso tem me chamado a atenção, tentando organizar a família. O filho caçula, muitas vezes, para proteger os pais, ele tenta colocar ordem, né? Então, ao invés dos pais darem limite, né, para adolescente, por exemplo, eu tenho visto a criança de 9, de 8, de 10 anos colocando o limite que os pais não colocaram, né? E aí, na terapia de família, quando a gente vai trabalhar isso, é super complicado, que aí o nosso trabalho é de reposicionar essa criança nessa família, né? Para que ela possa voltar a ser criança e que ela deixe de se responsabilizar, né, pelo irmão, que na verdade não é a função dela, né? E para trazer de volta esses pais a essa responsabilidade, porque às vezes os pais se sentem tão impotentes, né, frente a alguma situação ali relativa aos filhos, que eles meio que deixam o outro filho assumir uma função que seria deles. E aí a gente está falando, claro, de uma família, né, que a gente chama disfuncional, um sistema que está disfuncional, né? O sistema disfuncional é um sistema que normalmente a gente vai ver que os sintomas aparecem, né? Então, os sintomas aparecem, sintomas individuais aparecem em um sistema que é disfuncional. Eu até pensei na palavra disfuncional, que diz é de não, né? Uhum. Então, que não está funcionando. Sim. Em vez de estar funcionando. Uhum. Bom, e aí você falou da criança com mais de um filho, eu pensei... Da família. Da família com mais de um filho? A criança com mais de um filho. Você estava falando da criança que está tomando conta, exatamente. Às vezes ela tem mais de um filho, né? A gente tem que reposicionar. Perfeito. O meu ato falha é porque eu acho que eu fui Perfeito. essa filha caçula tentando organizar o casal, mas o que eu acho que a gente podia falar de uma coisa que é técnica, mas que é muito interessante. A gente trabalha o casal, o sintoma da criança some. Então, você pode tratar uma criança sem que ela venha à terapia. É bom que ela venha, claro, porque o sintoma, vamos dizer assim, está instalado nela. Sim. Mas você ou a criança, ou até um filho adulto sintomático também, né? Não só a criança, né? Sim, então... Às vezes o filho adulto sintomático não quer ir para a terapia, os pais podem ir para a terapia, né? Sim, porque eu acho que é importante... Para terapia de família, Sim, eu acho que é importante a gente poder falar algo assim que não é tanto do conhecimento, vamos dizer assim, né, cotidiano das pessoas, que é esse fato de que você, assim, enfatizando, né, a nossa tese aqui, desse olhar sistêmico, que o sintoma ele aparece em qualquer parte do sistema. Obrigada. E se você não olha para onde é que está a condução da família, porque na nossa organização ocidental, a condução da família está nos pais, ou no pai ou mãe solo, mas está nesse adulto que conta com pouco ajuda dos adultos da família ampliada, né? Bom, a gente está chegando aí ao fim, né, da ideia que a gente teve de falar mais da criança de 2 a 5. Falamos um pouquinho da criança mais velha, mas vamos deixar a nossa reflexão? Vamos dizer, a minha dica, vamos falar assim, né, para os pais primeiro,
que cada um não esqueça de si mesmo, tá? E segundo, que vocês não se esqueçam do casal também. Então, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do casal, né? E também cuidar do filho. Mas o filho não pode ocupar todos os espaços de cuidado. E a minha deixa é: o amor não resolve tudo. Cuidado e proteção não é super cuidado e super proteção. Quando você descuida, como a Ana falou, quando você descuida do casal, o que está acontecendo na vida de vocês? Né? Vamos lembrar aí do que fez vocês estarem juntos e querer ter uma família, e se dando conta aí de onde é que vocês podem estar começando a se perder para que a criança apresente comportamentos bizarros. Então, gente, ativa o sininho, comenta com todo mundo que vocês conhecem, que tem filhos pequenos. Mesmo que a gente não tenha abordado, não tem como abordar todos os temas, só pensar sobre essa diferença entre casal de pais e conjugal, que parece óbvio, é bem importante. Então, façam esse bem aí para os casais que vocês conhecem, que estão inaugurando aí essa fase de início de vida com criança birrenta. E não esqueça de deixar os seus comentários e de curtir esse podcast para que o YouTube entenda que você se interessa pelo tema de casal e família. E se você tem uma amiga que você lembrou aqui assistindo o nosso podcast, encaminha para ela, porque esses podcasts eles podem ajudar muita gente. Então não deixe de compartilhar para aquela pessoa que vai estar precisando exatamente dessa mensagem aqui, tá? Então é isso, gente. Então, tchau, tchau, até o próximo. You can count on me like 1, 2, 3.